Sim, Senhor, esta é a nossa oração, a nossa confissão de fé. Podemos descansar em Ti, podemos esperar em Ti, podemos lançar as nossas súplicas no Teu altar, certos de que o Senhor que nos ouve é o mesmo Senhor que nos responderá. Então receba, Senhor, a nossa súplica cantada, a nossa declaração de esperança, a nossa confiança no Senhor. E vem e ministra paz em todos os nossos corações. Paz para encararmos, Senhor, os dias de tempestade, os trovões, os desertos, os cataclismas, pois sabemos que o Senhor é conosco. E que seja a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém e amém. Deus nos abençoe. Ainda em pé, meus irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. Bom estarmos juntos neste domingo. João 21, verso 4 diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor. Nós já tivemos a oportunidade de cantar, louvar, orar, e agora nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ela é sim lâmpada para os nossos pés, ela é sim luz para a nossa caminhada. Então, Senhor, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, dê-nos a atenção necessária e venha nutrir o nosso coração, a nossa mente nesta manhã. Nós oramos também pelos nossos pequeninos, Senhor. Que as nossas crianças, nesta hora, ministrados por cada professor ali no departamento infantil, também possam receber boas notícias em seus corações. E que todos eles sejam formados, transformados, e que cresçam como discípulos do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, em Teu nome. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Dando sequência em nossa estação rumo ao Pentecostes, estação que se inicia logo após a Páscoa, a estação determinada pela lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde o povo de Israel deveria celebrar as primeiras colheitas, deveria contar os dias de 7 semanas, que totalizariam 49 dias, para que finalmente chegassem no 50º dia e celebrarem a festa originalmente chamada das semanas, no hebraico Shavuot, e festa que o evangelista Lucas chamou de Pentecostes, que significa a festa do 50º dia. Essa festa, então, após a última ceia de Jesus, aquela Páscoa que Jesus teve com seus discípulos, quando ele adicionou o pão e o cálice, a santa ceia que conhecemos, dá então, após esta festa, o início desta observação profunda das 3 festas obrigatórias do povo judeu. As festas eram então Páscoa, a festa era das semanas ou Pentecostes, e a festa é a festa de tabernáculos. Então o povo deveria celebrar este momento, deveriam se alegrar, deveriam cumprir os seus ritos neste momento. Então o que acontece ali naquela ocasião específica após a ressurreição de Jesus é que em paralelo os judeus, os discípulos, aqueles que observavam as festas, estavam então contando os dias. E nesta manhã eu te convido para uma vez mais, nós vamos refletir sobre mais um reencontro daquela estação,
a estação que estamos vivendo hoje, quando os discípulos voltaram para a sua rotina. Lembre que eles estavam celebrando a festa da Páscoa. Passada então a festa da Páscoa, eles deixam Jerusalém e voltam para a sua vida. E a sua rotina era lá no norte de Israel, ao redor do mar da Galileia. Eles voltam para a sua atividade, eles voltam lá naquele local onde tudo começou. Onde eles eram primeiro pescadores de homens. Antes de terem se tornado e sido convidados para se tornarem pescadores, onde eles eram pescadores de peixes e se transformariam em pescadores de homens. E eles estavam então desnorteados, eles estavam sem uma direção específica. O que vai acontecer? Jesus já havia, lembre-se, aparecido para Maria Madalena. Jesus já havia aparecido no caminho de Emaús para Cleopas e o seu amigo. Jesus já havia aparecido para os seus discípulos, primeiramente sem Tomé, depois aparecido também para os 11, juntamente com Tomé. Então os discípulos lembravam de todo o acontecimento da ressurreição. Cada grupo falava para o outro, cada pessoa compartilhava o que tinha visto, como tinha visto. Mas eles também carregavam na sua mente todo o trauma de terem visto Jesus sofrer, Jesus ser preso, Jesus ser torturado, Jesus ser crucificado, juntamente com o choque da ressurreição. Então João em seu evangelho está nos colocando um novo momento, que é o momento pós todo esse drama, pós Jerusalém, lá na Galileia no norte, numa situação incrível de retorno para a subsistência da vida. Estavam naquela ocasião, neste reencontro, 7 discípulos, não todos. Os seus nomes eram o Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos. E na necessidade talvez de fazer algo, porque quando nós estamos sem norte, dá uma vontade danada de descobrir o que devemos fazer. Quando você sabe o que a sua rotina está levando você, o que vai acontecer no próximo evento, você tem uma certa linha que segue, aquela linha te leva daqui para lá, de lá para colar, e você tem então uma dinâmica, uma rotina na sua vida. Mas eles estavam sem essa cronologia, sem essa linha, sem o que fazer. E aí então, por fome, ou talvez por necessidade de ganhar o pão nosso de cada dia, eles partiram então para uma proatividade em relação à rotina paralisada da incerteza. E Pedro toma a iniciativa dizendo, olha, eu vou pescar, e os discípulos dizem, nós vamos com você, Pedro. Eles entram no barco, era noite, pois o costume naquela época era pescar durante a noite, para que o peixe estivesse fresco para os primeiros compradores logo com o início do raiar do sol. E eles passaram a noite inteira no mar. E ao amanhecer, Jesus estava na praia. Essa foto que você vê é exatamente de uma das praias ali do mar da Galileia. Mas o incrível é que os discípulos não reconheceram o seu Senhor. E não reconhecendo o seu Senhor, Jesus lá na praia, olha para o mar, e essa é a cena que é impossível não pensar quando se está nesse mar, e pergunta, e grita, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam não. E o diálogo continua sem eles reconhecerem ao mestre, e o mestre diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram. Eles obedeceram o comando daquele indivíduo, daquele desconhecido temporário, sem saber que era Jesus que falava. E é impressionante imaginar essa obediência ao desconhecido. Por que eles obedeceram o desconhecido? Você obedeceria a alguém que te desse uma ordem dentro da sua profissão, sem saber quem é ele, quem é ela? Talvez eles estivessem sonolentos, eles passaram a noite inteira no balanço do mar. Talvez foi a santa persuasão que até hoje fala ao nosso interior. Até hoje acontece esse sentimento, nós sentimos o Senhor falar uma voz, e nós, mesmo sem identificar todo o processo de como Deus está falando, mas algo nos impulsiona a obedecer, mesmo quando não está tudo totalmente claro.
Mas esse fato é intrigante. Por que que eles, pescadores profissionais, obedeceram esse comando? Então tem mais uma possibilidade. Essa possibilidade é a que eu realmente acho que é a que aconteceu. Eles talvez de uma maneira inconsciente repetiram um episódio anterior. Talvez eles repetiram aquilo que aconteceu há 3 anos antes deste reencontro. No início do ministério de Jesus, você se lembra que saiu a chamar os seus primeiros discípulos. Lá 3 anos atrás, ele em um certo momento se encontra ali nesse mesmo lago, chamado por Lucas de Genezaré, mas é o mesmo lugar. E a multidão já estava ouvindo, curiosa para saber o que esse mestre novo aqui em Israel tem para nos falar. E Jesus, mesmo sem ter um relacionamento com os discípulos, vê ali alguns barcos e tem a brilhante ideia: eu vou pedir para o pescador deixar eu usar esse barco, entrar no barco, que o barco então vá para o mar e assim eu possa olhar na cara da multidão que vai ficar na praia. E esse barco que ele escolheu era um dos barcos de Pedro. E Pedro permite Jesus entrar no barco, vai um pouco além e Jesus começa então a falar e a ensinar ao povo. E o mais interessante é que, tendo acabado de falar, de dar o seu recado, de pregar, Jesus olha para esse Simão, que também os dois são desconhecidos, não há uma amizade ali, e fala assim: olha, vamos para as águas mais fundas. E este obedece a Jesus. Por que que ele obedeceu a Jesus? De novo, talvez a persuasão, talvez ali, que privilégio estar com um rabino aqui no meu barco, que está usando o meu barco. E Jesus diz para ele o seguinte: ó, lancem as redes para a pesca. E Simão, naquele encontro inicial, responde: Jesus, nós nos esforçamos a noite inteira para pescar, essa foi uma simples pausa agora, que tivemos o privilégio de te ouvir, mas já que o Senhor está dizendo, eu vou lançar. E qual foi o resultado dessa obediência ao desconhecido? O resultado dessa desobediência desconhecido, número 1, é que eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar, que eles tiveram que fazer sinal para um outro barco chegar perto e os 2 barcos se unirem nessa missão de carregar aquelas redes. E nesse momento, 3 anos antes do reencontro que estamos pensando, Pedro então olha para Jesus e diz: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele e os seus companheiros estavam perplexos, a pesca não havia acontecido. Os mesmos filhos de Zebedeu que estavam no reencontro estavam também nesse dia inicial. Tiago e João olhando tudo aquilo e Simão falando: não, isso aqui não é gente, isso aqui não é ser humano normal, eu estou diante de Deus, eu estou diante de algo que eu não entendo, eu estou diante de um profeta, do que estou diante? E naquele encontro Jesus olha para eles e diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E a narrativa de Lucas no capítulo 5 termina com a linda frase: então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Portanto, a lembrança que me referi inconsciente, talvez seja esta lembrança que salta ali no mar, quando eu estou sonolento, quando eu estou ouvindo uma voz de alguém que gritava na praia: tem comida, lance a rede do outro lado. E essa ação gera a mesma reação do sobrenatural em relação aos seus discípulos, que é muita quantidade de peixes. Os discípulos então estavam ali olhando essa situação, lembrando isso diante das suas incertezas, diante da sua tristeza. E quando nós estamos diante disso, a vista fica um pouco turva, não dá para enxergar exatamente. É comum nos esquecermos do que o Senhor já fez na nossa vida. Nenhum discípulo aqui disse o que eu acabei de dizer para vocês. Nenhum deles nessa hora falou: você não lembra que já aconteceu isso com a gente no passado? Essa história de lança-rede, ninguém lembra disso, está lá em algum lugar da mente. Porque mesmo que sabemos e temos na memória tudo o que Deus fez, é normal nós nos esquecermos, principalmente nos dias de dificuldade.
E quando isso acontece com a gente perde o rumo. Quando isso acontece com a gente não reconhece, não percebe que é Cristo falando. Então, meus irmãos, a falta de memória não é só uma catástrofe social, não é só uma catástrofe do país, de uma sociedade, como dizemos que um país sem memória, sem pensar no passado, é um país sem presente e futuro. Não, a falta de memória espiritual também é uma catástrofe na nossa caminhada da fé. Pois quem não lembra do que o Senhor fez no passado, quem não celebra o que o Senhor fez, pode facilmente se perder nos desafios do presente. E se perdendo nos desafios do presente, pode não enxergar nenhum futuro. É por isso que Jeremias, muito antes disso, preferiu um outro método. Diante da aflição, diante da destruição do templo, diante de pessoas exiladas, diante da destruição da sua cidade, diante de dor, diante de viver agora com a restrição do que será, como comeremos, como viveremos, saudades dos que partiram, tristeza dos que ficaram, ele diz o seguinte: eu lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Eu lembro-me da minha amargura e do meu pesar. Eu lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Primeiro, ele não foge do que aconteceu. Ele não faz aquele exercício de não quero nem mais falar sobre isso, que a gente costuma fazer. Não, vamos fugir desse. Não, ele não tem problema. Ele tem isso claro, os acontecimentos da vida. Todavia, diz Jeremias, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande sim é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, no tempo da minha aflição, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança, porque o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Jeremias capítulo 3, você pode ver tudo isso. Reconheçamos então o Senhor em nossos caminhos. Acima de tudo, quando estamos distantes dele em nossos pensamentos, quando você perceber essa separação causada pelas angústias, pelo incerto, pelos medos, comece a trazer na sua mente aquilo que Deus fez, aquilo que é marca na sua história, aquilo que é registro da sua vida, que você sabe que só Deus poderia ter feito e que Ele fez. Pois logo o mestre chegará ao seu encontro. Logo o mestre sempre vem. Quando ele vem com graça. Quando ele vem com leveza. Quando ele vem com soluções para o que nós não conseguimos resolver. E uma vez mais vai se repetir aquilo que a Bíblia vai dizer muitas e muitas vezes, como também Oséias, o profeta, disse para Israel: olha, vocês pensavam que Deus não estava cuidando de vocês. Vocês teorizaram que estavam abandonados. Vocês confessaram de maneira coletiva que Deus não vê, que Deus não viu, que Deus não está presente. Mas nesses momentos que vocês estavam fazendo assim, se distanciando de Deus, Deus, estava se curvando para dar comida na sua boca. Você percebe o problema desse texto? Você já viu Deus se curvar diante de algo? Quem se curva diante de Deus são os seus adoradores. É o Deus que fala para mim e para você: não se curve diante de nenhum outro Deus. Mas Ele se curva para dar de comer para aqueles que estão sendo perdidos, engolidos pela vida e não estão percebendo. O mesmo Oséias que disse: é Ele que, quando você acha que não está aprendendo nada, Ele está te ensinando algo, nessa sua ausência de capacidade de entender que há um ensino por trás dessa caminhada. É Ele que está te atraindo com laços de amor.
Portanto, nós sim nos afastamos dele, nós entramos nos botes da vida, nós fazemos o nosso trajeto, nós fazemos a nossa solução de problemas, das nossas fomes, das nossas necessidades, das nossas ambições, das nossas frustrações. Nós tomamos o nosso caminho, nós fugimos enquanto o Senhor está gritando da praia: mude a direção. Escute a minha voz, lance a rede do outro lado, tire o hábito que você desenvolveu de como as coisas devem funcionar e prefira ouvir o comando dele, que pode ser contraditório à sua experiência, mas que é a grande fonte de esperança. Aleluia. Nesse momento, diante do êxtase, do inesperado, mas já vivido no passado, no começo, o discípulo então a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Você consegue imaginar? Olha para esse mar, imagine um barco nessa foto, imagine o barco, você é Jesus aqui na praia e lá tem um barco, e alguém de lá avista você e finalmente diz: é o Senhor. Simão Pedro ouve isso, não se aguenta, ele pula na praia e nada, o que a Bíblia nos diz que foram 90 metros, que era a distância entre o barco e a praia. Ele quer se encontrar com Jesus e os outros discípulos vêm remando, arrastando a rede cheias de peixes. E quando desembarcam para este encontro, mais surpresas. Pois aquele que grita na praia não só grita. Pois aquele que dá o comando não só dá o comando, ele continua a fazer aquilo que Deus fazia lá no Antigo Testamento, se curvando. Ele se curva para fazer uma fogueira, para assar um peixe, para colocar esse peixe sobre as brasas, para prover o pão. E quando eles desembarcam, a provisão já está lá para eles. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Junte a minha provisão. Esta você não consegue, esta é dele, é dos céus para a terra. Junte-se a da terra para os céus e juntemos tudo. Juntemos os pães, o meu pão, o meu peixe com o seu peixe. Jesus ministra unidade em todo o tempo. Unidade que fala de algo que ele faz e algo que eu devo fazer. Sem nos esquecermos que aquilo que a gente acha que faz é aquilo que ele fez através de nós. Os peixes que os discípulos tinham para juntar com dele eram peixes que o próprio Cristo tinha dado. Mas houve um esforço de rede, de remar, de pegar, jogar a rede, confiar e trazer até a borda. Jesus então, diante daqueles 153 grandes peixes, chama os seus discípulos: venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de perguntar ainda: quem és tu? Eles reconheceram, mas ainda tinham medo de dizer: será que é mesmo? Talvez a consciência, a mente, o método ainda em dúvida. Estavam atônitos com a cena, com o comando, com a pesca, com a comida pronta. Diante da paralisia daqueles 7 discípulos, Jesus se aproxima ainda mais. Ele toma o pão e ele tem que dar na mão o pão e o peixe. Ele: pegue, sou eu. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Os alunos do Instituto, fiquem atentos a essa informação. Independente das razões, independente das circunstâncias, independente daquilo que tem colocado você de volta no barco do passado, ou pode ser um barco do presente, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e sabemos que nós não entramos mais nos barcos do passado, mas nós inventamos outras embarcações, porque às vezes nós achamos que já sabemos demais e que já temos o caminho, sabemos como andar, seja fuga, seja vida sem rumo, seja medo, seja incerteza.
seja a incerteza. Meus irmãos, o Senhor grita da praia. Ele grita da praia: eu estou te vendo. Ele grita da praia: obedeça a minha voz, não os seus equivocados, viciados sentimentos, obedeça a voz dele. Aquela voz lá no seu interior, talvez tão abafada pelo nosso impróprio querer, mas que continua lá, talvez mais fraca, talvez mais forte, depende da distância. Para os discípulos eram 90 metros, talvez para você seja 1 quilômetro. E aí a voz fica mais fraca, mas a voz está lá a dizer: volte ao Senhor, volte à sua mente aquilo que Ele fez, volte aos milagres que Ele já realizou. Não veja a sua vida como uma consumação da sua matemática e do seu desejo e das suas constatações, da onde você acha que vai chegar. Você acha que os discípulos sabiam aonde chegaria essa história? 2000 anos depois disso, estamos aqui falando da história do mar da Galileia. Certamente não. Traga à sua mente o que Ele fez. Saiba que Ele faz agora algo Ele está fazendo na sua história. E talvez Ele deixe você entender um pouco do que Ele está fazendo, talvez não. Mas o importante é ouvir a sua voz do barco, ouvir o grito da praia. E quando você olhar para Ele, e a sua memória for ali inflada com as imagens do que Ele fez no passado, você vai reparar e vai se lembrar que Ele sempre tinha a provisão pronta. Em todos os momentos, na atuação dEle, na resposta dEle, Ele está lá dizendo: está tudo aqui, vem, traga os seus, juntemos para que a comunhão seja completa. Agora a gente só não ouve essa voz se a gente dizer: eu não quero. Deus não invade, Ele... A imagem de Jesus é linda, Ele bate e diz: você quer ouvir? E a minha profunda oração nessa manhã é que a gente possa ouvir a voz dEle, não a nossa, a voz dEle. Vamos ficar em pé. Queria te encorajar, vamos dar as nossas mãos para orarmos juntos. Pode fechar o corredor aqui se desejar. Nós somos a comunidade de discípulos de Jesus. Nós somos a comunidade dele que hoje enfrenta os temporais dessa vida. Nós somos a comunidade de pessoas que ganharam o privilégio e a responsabilidade de proclamar o reino de Deus. E é por isso que o diabo nunca vai parar de te atacar. Guarda isso na sua cabeça. O diabo, o nosso adversário, mesmo você não gostando desse nome, ele não vai parar de te atacar. Ele quer te engolir. Ele quer me engolir. Mas isso não acontece com quem ouve o Senhor gritando da praia. Isso é impossível de acontecer com aqueles que dizem: Senhor, não mais eu, mas tu que vives em mim. Isso é impossível de gerar qualquer dano àqueles que o Senhor acampa ao seu redor com seus anjos, nos guarda, nos livra. Ouça a voz dele. E eu quero então te encorajar para que nesse momento você ore falando: Senhor, o que é que o Senhor tem gritado para mim e eu não tenho escutado? Seja sincero nessa hora, feche os seus olhos e diz: Senhor. E talvez você já saiba, a maioria das vezes nós sabemos.
Peça para Ele: Senhor, me dê coragem. Me dê coragem para obedecer a Tua voz. Me dê coragem para trazer à minha memória tudo que o Senhor já fez e falar para os dramas, para as minhas lutas. O meu Deus é maior do que tudo que eu vejo hoje, porque Ele é maior do que tudo. Comece a orar, comece a orar. Comece a falar com Ele. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Fale, se quiser falar alto, baixo, como quiser, mas expresse isso a Deus. Sim, Senhor, nós te suplicamos agora, diante do que o Senhor tem já nos falado, gritado da praia para nós, nos sinalizando o que fazer, e quando esta tua voz choca-se com os nossos sentimentos, com a nossa vontade, com as nossas predisposições, com o nosso ânimo, com o nosso estado emocional abalado, é sim difícil, Senhor, obedecer. Nós preferimos às vezes fugir, fazer que não reconhecemos a voz. Mas nesta manhã sensibiliza-nos uma vez mais, como o Senhor fez ali na Galiléia com esses discípulos, continuando a dar o seu comando, mesmo quando eles não reconheciam que estavam diante do Cristo ressurreto. Pai, muitas vezes estamos diante de Ti e preferimos não parar para enxergar e ver o Senhor que faz todas as coisas. Ajude-nos a ver então, Senhor, a bondade de cada estação que vivemos, ou vermos a aflição da estação que vivemos, no entendimento de que o Senhor continue se curvando na praia para nos fazer comer, beber, ter comunhão e ouvir Sua voz. Tira, Senhor, o nosso senso da nossa capacidade, tire o nosso orgulho, e deixa-nos ver essa imagem na nossa mente do Cristo que grita na praia, querendo restaurar, seja qual for o drama, qual for a angústia. Em nome dEle, em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor, que nesta manhã a Sua voz seja escutada por todos nós, e que essa voz resulte em ação. Ação de dizer para nós mesmos, de dizer um para o outro: é o Senhor quem fala. E que isso nos remeta a pular na água para te encontrar, a correr ao seu encontro, para dizer: Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu prefiro fazer menção do nome do Senhor. Ele é o nosso ajudador, Ele é a nossa vida. Deus tira também todo e qualquer sentimento da falsa paz, que é aquela nutrida pelo nosso bem-estar, quando a vida vai bem, quando o nosso emprego está tudo bem. E faz-nos neste Pentecostes querer mais daquilo que vai além do pão nosso de cada dia, mas daquilo que é Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, vida com Ele. Cristo em nós, obediência. Que não venha ofuscar os nossos olhos, mas que estejamos perto e que possamos reconhecer a voz do Mestre em todos os momentos. Que seja assim, Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Deus e Senhor, a quem amamos e aplaudimos. Vamos aplaudir a Ele. Glória ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Antes de se sentar, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Diga para ele: escute a voz do Senhor, Ele grita da praia. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Depois você pode se sentar, meu irmão.